Vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, começando aqui nosso segundo bloco da 9ª aula de Introdução ao Antigo Testamento 1. É a segunda parte agora da 9ª aula. As nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando sobre os livros de primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Então agora, aqui, irmã Miriam, há pouco você tinha falado sobre a quantidade de reis, né, que existiram no reino dividido. Olha só, aqui tem a quantidade. Israel, como tribo do norte, teve 19 monarcas, e Judá, que é a tribo do sul, capital em Jerusalém, teve 19 monarcas e uma rainha, né? Inclusive, irmãos, deixa eu até fazer aqui mais uma vez uma divulgação, né? Alguns anos atrás, eu comecei pregando uma série de mensagens chamado Os Profetas. E assim, num primeiro momento, eu achei que eu iria pregar umas 5, 6 mensagens. Resumindo, eu preguei por volta de 50 mensagens, 53, salvo engano. E foi muito curioso, porque foi praticamente um ano todinho pregando sobre os profetas. Então, fui fazendo um passeio no Velho Testamento. E trabalhei em vários profetas, em vários períodos. Eu, particularmente, fiquei muito edificado. Todas essas mensagens estão no nosso canal da igreja do YouTube, mas eu também repliquei essas mensagens em ordem cronológica. Inclusive, foi a minha primeira experiência no Spotify. Inclusive, quando eu abri meu Spotify, eu tinha muita vontade de ter ali, né, as minhas mensagens publicadas, e ali foi a primeira mensagem que eu consegui publicar, salvo engano, foi essa da série dos profetas. E ali, então, preguei, né, 50 e poucas mensagens, está em ordem cronológica. E quando eu falo, por exemplo, da rainha Atalia, eu falo que ela é uma diaba. Eu trabalho, né, dentro dessa perspectiva. E os profetas foram homens de Deus que combateram ela. Então, assim, fica aí essa sugestão. Orem por nós, porque essa série de mensagens que está lá no Spotify e ela acaba sendo replicada em áudio, né, na minha página também do YouTube, um dia eu pretendo que se tornem livros também, sabe? Como eu disse, foram 50 e poucas mensagens, bastante, né, só sobre o tema. E eu ainda, eu vou até dizer para vocês, até hoje tem hora que eu quero ainda continuar falando, né, um pouquinho mais dos profetas do Novo Testamento, tudo. Então, voltando aqui, meus irmãos. Então, os dois reinos, dois destinos. Leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza, né, desde aqui do início. 2 reinos, 2 destinos, de 931 a 722 a.C. Guardem essa data, tá, meus irmãos? 722 a.C. Daqui é muito importante, tá? Que acontece algo crucial. Continua para nós, filha. Israel, o norte. Judá, o sul. Israel, liderança 10 tribos. Primeiro rei, Jeroboão I. Monarcas, 19 reis. Padrão divino, 0 reis justos. E capital Samaria, construída por Onri. Judá, o sul, liderança 2 tribos, Judá, Benjamim, mais parte de Simeão e Levi. Primeiro rei, Roboão. Monarcas, 19 reis mais uma rainha. Padrão divino, 8 reis justos. E capital, Jerusalém. Então, meus irmãos, aqui, mais uma vez, a gente entende o porquê o projeto divino nunca foi ter reis humanos. Deus sempre quis ser o rei. Essa nação é uma nação teocrática, mas sem a figura de um rei humano, porque o único rei humano que o seu governo jamais teria fim, e jamais teve fim, é Jesus. Deus permitiu os reis, mas nós vemos aqui, né, uma foto de como foi difícil ter reis, sabendo que o primeiro rei, como a gente já viu no desenho anterior, ele desobedece. O segundo rei obedece. O primeiro rei, né, na realidade, Samuel, né, até
até reprisando aquela tabela, né, dos reis de Israel. Inclusive, o primeiro rei, deixa eu até mostrar novamente aqui para vocês, ó, que é Saul, desagradou a Deus. Só Davi que agradou e Salomão desobedeceu. Então, essa lista aqui é uma prova cabal de que a monarquia não deu certo para o povo de Deus. Por quê? Porque Deus nunca tinha desejado isso. E quem entendeu isso perfeitamente foi o profeta Samuel. Mas Deus, ele permitiu. Então, irmãos, guardem isso, né? Monarquia foi uma permissão de Deus, né? Por um propósito maior. Então, apenas 8 reis se tornaram justos, tá bom? Então, eu sei que muitas vezes os nomes são parecidos, né? Roboão e Jeroboão primeiro. Por que primeiro? Porque vão ter outros Jeroboão, né? Então, tá bom? Então, continuando aqui, a escalada da idolatria do norte. Leia para nós, Diego, por gentileza. O expediente político. Os bezerros de ouro, Jeroboão, criados em Dan e Betel para impedir viagens a Jerusalém. Quebra do segundo mandamento. Falso sistema para adorar a Jeová. Substituiu levitas por sacerdotes leigos. Então, deixa eu fazer um comentário aqui. Percebam que Jeroboão, meus irmãos, ele é eleito mesmo por Deus. O texto mostra isso. Até mesmo como um castigo ao próprio Salomão. Então, em tese, percebam, irmãos, aqui eu sei que entramos numa discussão, mas nós vemos que o texto sagrado mostra que ele foi eleito para um propósito. Qual era? Cuidar dessas 10 tribos do norte. Mas era para eles virem a Jerusalém e adorarem a Deus. Pastor, mas o templo estava na tribo do sul. Tudo bem, meus irmãos, mas o templo não era só para a tribo do sul. O templo era para todos os israelitas das 12 tribos e para todo mundo. Mas percebam como a política inverteu os papéis. Ele cria 2 altares, um no começo de Israel e um no final da tribo do norte. Para quê? Para impedir o povo. Vocês vão lembrar que lá em Samuel, ou melhor, lá em Josué, há um episódio muito curioso. Lá em Samuel, há um episódio em que os habitantes da Transjordânia, que são as 2 tribos e meia, fazem um altar aqui, ao lado do Jordão. E, de repente, sai uma comitiva para querer verificar o motivo pelo qual eles criaram um altar. Mas no livro de Josué mostra o quê? O próprio Josué não interfere nessa questão. E ali os próprios sacerdotes vão julgar essa causa, e quando eles julgam a causa, os habitantes da Transjordânia dizem, olha, nós fizemos isso, vocês estão querendo dizer que nós estamos criando esse altar com um propósito errado, mas nós fizemos esse memorial para que os nossos filhos se lembrem de onde saímos. Vocês estão nos julgando. E ali a Bíblia mostra que houve paz entre eles. Percebam? A figura de um líder de peso, que era Josué, e a figura de sacerdotes de peso, que eram os sacerdotes levitas. E houve paz, não houve guerra. Agora aqui, Deus separa um novo monarca para o norte. Em pouco tempo ele se perde. Em pouco tempo ele desvia as 10 tribos. E ele cria altares. E ele quebra, né, como a gente vê aqui, o segundo mandamento. Porque o segundo mandamento, como está lá em Êxodo 24, não farás para ti nenhum ídolo. E ele cria 2, um aqui a norte e um ao sul, né? Em Dan e em Betel. E lê agora aqui para nós, por gentileza, Fio. A submissão total. O culto a Baal, Acabe e Jezabel. As aquiescências aos bezerros tornou-se Israel presa fácil. Baal, deus cananeu da chuva agricultura, exigia abandono moral. Quebra do primeiro mandamento. Um desafio direto à propriedade de Jeová sobre Canaã. Ou seja,
essa palavra, né, o consentimento aos bezerros, a aprovação aos bezerros, fez a quebra do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a tribo do norte já começou muito errado. Agora, meus irmãos, o que mais me apaixona nos profetas e na escola dos profetas é porque esses servos de Deus das tribos aqui estavam se perdendo por líderes desviados, mas Deus levanta uma escola aqui no norte, lá no Monte Carmelo. Quem fez as aulas de geografia vai lembrar que o Monte Carmelo é ali próximo de, né, Samaria, e ali no Monte Carmelo há uma escola maravilhosa que é a escola dos profetas. E por que Deus levantou essa escola? Para cuidar dessas 10 tribos. Só dessas 10 tribos? Não, meus irmãos. Das tribos do sul também. Vocês vão lembrar que o próprio profeta Elias, muitas vezes ele sai daqui, ele passa, né, por toda a parte sul, vai lá para o Sinai, volta, ou seja, ele tinha acesso. Então eu posso dizer que a escola do profetismo, como a gente vai ver posteriormente, Introdução ao Antigo Testamento 2, eles foram importantíssimos para a história do povo de Deus. E quem começa é Elias e Eliseu. Aonde? Na tribo do norte. Aonde o povo tinha se corrompido, Deus levanta a escola. Tá bom? Então, Tomé, a lei agora para nós, por gentileza. Por favor. A resposta divina contra Baal. Elias e Eliseu não surgiram por acaso. Foram enviados ao norte no momento exato em que a nação adotaria totalmente a idolatria cananeia. Elias, o desafio público. Seu primeiro milagre, fechar os céus por 3 anos. Foi um ataque cirúrgico contra Baal, o suposto deus da chuva e agricultura. Eliseu, o golpe final. Recebeu porção dobrada, 14 milagres contra 7 de Elias. Seu ato final foi ungir Jeú, 841 a.C., para exterminar a casa de Acabe e varrer a adoração a Baal de Israel. Meus irmãos, o profetismo em Israel, que nasce com a escola, é tão fabuloso e ele é preservado pelo profeta Jeremias. Deixa eu voltar aqui para vocês nessa tabela. Aqui, meus irmãos, olha só que legal essa informação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, na tabela. Olha só que legal aqui. Jeremias, ele começa a escrever sobre os reis, aqui por volta do ano 1000, e ele vem e escreve, pode ver, até a queda da Babilônia. Vocês estão conseguindo ver aqui? Ó, deixa eu aumentar aqui, ó. A queda da Babilônia, a queda de Samaria. Tá vendo aqui, ó? 722. Lembra que eu falei? Guarda essa data. Agora eu pergunto para você, Jeremias nasceu em que dias, irmãos? Jeremias está aqui, meus irmãos. Ó, o profeta Jeremias está aqui, ó. Por volta do ano 650, tá vendo? Ou seja, a gente conhece toda essa história dos monarcas e a grandeza dessa escola, chamada Escola de Profetas, principalmente por causa desse profeta aqui, ó. Aí eu te pergunto, ele era o quê? Ele era sacerdote, mas Deus separa ele como o quê? Profeta. Eu posso dizer e afirmar, como eu faço isso nas minhas mensagens quando eu falo sobre os profetas. A escola dos profetas influenciou uma geração, tanto aqui da tribo do norte, quanto da tribo do sul. Por exemplo, o profeta Isaías aqui, ó, foi influenciado, ele era um profeta de Judá. Opa, tá dando um... Deixa eu só tirar aqui. Desculpa. Deixa eu só desativar o som, que está dando uma microfonia. Aqui, olha só, a escola dos profetas nascem, meus irmãos, aqui na parte norte. Lembra que eu falei? Nasce aqui. Mas ela vai influenciar tanto a parte norte, dos reis desviados e do povo desviado, quanto a parte sul. E olha esses profetas que nascem aqui. São homens de Deus influenciados pelos profetas. Então, e aí, parou aí? Não. Todos os outros profetas que virão aqui, que estão profetizando nesse período aqui,
são influenciados por essa escola dos profetas. E o profetismo foi tão significativo, não só em Israel, mas nas outras nações, tá bom? Tudo bem até aí? Então, voltando aqui para o livro de Reis, que a gente está nele, né? Eu continuo lendo para nós. Tomé, por gentileza. As luzes no sul, os 5 reformadores. Asa excluiu ídolos, mas apostatou no fim. Josafá, o reinado mais próspero desde Salomão. Joás restaurou o templo sob Joiada. Ezequias, salvação miraculosa contra a Síria. Josias, a maior reforma bíblica, porém tardia. Insight histórico. Só uma pausa aqui. Irmãos, aqui Joás foi aquele que foi salvo por Joiada, o sumo sacerdote. É aqui que nasce a história da rainha Atalia, tá? É descendente de Jezabel e Acabe, que quer destruir toda a descendência de Davi. Por um milagre divino e sobre a tutela de Joiada, ela não faz isso. Perceba como essa rainha foi diabólica, que ela queria extirpar a linhagem, e se extirpa a linhagem, prejudica, né, a sucessão do Messias. Percebam, irmãos, como o diabo se levanta, né, contra aqueles que têm uma promessa. Olha só que interessante, eu ouvi esses dias, eu achei fantástico. Deus, durante muitos momentos, ele faz para nós promessas condicionais, não é assim? Deuteronômio 28. Se você me obedecer, não é assim? Se não obedecer, ou seja, condicionais. Mas para Davi, sobre a linhagem de Davi e a herança de Davi, Deus fez uma promessa incondicional. O seu reino nunca mais terá fim. Aleluia. Olha como Deus, ele se comunica conosco, e quando ele pega um filho que o agrada muito, ele faz promessas incondicionais. Perceba, Deus não ia deixar que faltasse descendente. E Deus preservou Joás. Porque o diabo pode se levantar contra o seu povo, o povo de Deus, mas Deus sempre lutará por nós, né? Tá bom? Então, aqui são as luzes, né, do sul, esses reformadores que fizeram uma obra linda. E agora, para nós, Tomé, insight histórico. Pode ler, Tomé, por favor? O padrão da próspera apostasia. É surpreendente que 4 destes reformadores tiveram pais ímpios. Mais trágico ainda, ao alcançarem grande prosperidade, frequentemente se afastavam do Senhor no fim da vida e seus filhos destruíam suas reformas. É aqui uma coisa que nós não conseguimos nem explicar, né? Pais ímpios, filhos piedosos, depois filhos ímpios de novo. Então são coisas assim surpreendentes que a gente nessa hora não consegue entender como essas sucessões foram tão difíceis, né? Padrão da próspera apostasia, né? Continua para nós, Tomé, por gentileza? Fim do Reino do Norte, 722 a.C. Após 209 anos de rebelião espiritual, o limite divino é atingido. A queda de Samaria, construída por Onri, pelas mãos da Assíria. Ou seja, guardem essa data, meus irmãos. Essa data, ela é importantíssima. Mais uma vez aqui. Essa data aqui, ela é crucial. O Reino do Norte cai em 722. E Deus levanta a escola de profetas falando, se arrependam, se arrependam. Ou seja, eles passam por 209 anos cometendo pecados sem parar. E Deus mostra a sua ira. E ainda a tribo do sul teve um fôlego. Olha só que interessante. Nos dias que cai Samaria pelo Império Assírio, quem estava profetizando era Isaías. E pouco tempo depois, Jeremias. Então perceba que a queda do Reino do Sul ainda durou um pouco mais. Mas o mesmo destino coube a eles também.
E aí eu te pergunto, por quê? Por causa do pecado. A mesma situação. Então, continua para nós, Tomé, por gentileza, né? Aqui. Caos político absoluto. 5 dinastias e 4 assassinatos reais. O fim da soberania. O rei Oséias é aprisionado por Salmanassar. A deportação. População levada cativa para a Síria. A advertência. O colapso do norte serviu como um alerta claro para Judá de que Deus não toleraria a idolatria em sua terra. Irmãos, talvez vocês digam assim, pastor, mas por que Deus sempre foi muito cruel? Irmãos, guardem essa máxima. É um povo eleito para adorar apenas Deus e mais ninguém. Foi uma terra sagrada, separada por Deus, dado a Abraão, para que somente Deus fosse exaltado. As pessoas poderiam adorar outros deuses em outras nações, mas não no lugar em que Deus deu ao seu antepassado. Vou ilustrar aqui para vocês, vocês não vão esquecer nunca mais. Hoje, nós podemos chegar aqui no Brasil e irmos nas religiões e destruirmos os ídolos, os altares? Não, porque o Brasil não é teocrático. Ele é laico. Mas quer ver um lugar teocrático que existe hoje no Brasil? As nossas igrejas. Sim ou não? Nós, como povo de Deus, nos reunimos para adorar quem? O Senhor. Dedicamos os nossos recursos e a nossa vida a essa causa. Mas aí, de repente, alguém diz para nós, olha, se você adorar tal ídolo, ou tal pastor, ou tal doutrina, as coisas vão dar certo. Se você fazer tal campanha, vai dar certo. E aí a gente começa a ter as nossas inclinações e vai dando certo, segundo o homem e o mundo. Mas eu te pergunto, na igreja do Deus vivo, tem que ser os critérios humanos, a tradição religiosa, ou tem que ser apenas a palavra de Deus obedecida e somente Deus adorado? Estão entendendo? Percebam que a história se repete com proporções diferentes. Percebam que hoje é muito fácil a gente cultuar as pessoas, adorar a tradição, os homens, os nossos costumes. Mas quem que deve ser adorado hoje na igreja do Deus vivo? Somente Deus. Percebam, e na nossa casa, que consagramos a Deus, e na nossa vida, a mesma coisa. Está entendendo, irmãos? O castigo sempre vem por causa do pecado. Então, guardem essa data, porque é muito importante. Quando nós estivermos falando lá na matéria de introdução ao Novo Testamento 1, a gente vai fazer uma recapitulação sobre os impérios. Vamos falar um pouco sobre a Síria. Mas deixa eu só fazer um adendo aqui, tá, meus irmãos? A Síria, a gente aprendeu um pouco lá em arqueologia, ela era uma nação ou um império muito cruel. Onde ela chegava, ela literalmente acabava com a história daquele povo, e os seus soldados, eles judiavam dos conquistados, aniquilavam, esquartejavam. Foi um dos impérios mais cruéis da história. E quando aqui a tribo do norte foi deportada, eles faziam isso como uma estratégia. Por quê? Eles misturavam o povo conquistado com outros povos para perderem a identidade. E aqui onde era Israel, a parte norte, eles trouxeram muitos babilônicos. Por isso que a parte norte de Israel, ali foi uma mistura que se originalizou os samaritanos, que eram quem? Um remanescente de judeus que sobreviveram e muitos outros povos de várias outras regiões que vieram habitar aqui, porque o povo de Israel foi levado para o cativeiro assírio, tá bom? Só dando uma síntese. Foi um final trágico. E a tribo do sul, pastor? Não, eles sobreviveram. Então, leia para nós agora, irmã Beatriz, por gentileza. A graça adiada, mas não revogada. Bloco 1, Ezequias e o tempo comprado.
sua purificação profunda e a celebração da Páscoa, iniciada em 728 a.C., adiaram o julgamento final de Judá por exatos 136 anos. Ele testemunhou o livramento miraculoso contra 185 mil assírios. Lembra que Deus peleja aqui. Esses episódios bíblicos são lindíssimos. O rei Ezequias foi um rei piedoso. Deus luta por Israel. Senaqueribe cai por terra, o exército assírio cai por terra. Deus faz questão de fazer essa guerra. Mas, como diz aqui o nosso slide, somente 136 anos à frente foram poupados, porque logo depois veio a queda de Judá. E o bloco 2, por favor. Josias e a tragédia da futilidade. A mais completa reforma da história. Em 629 a.C., estimulada pela descoberta do livro da lei. Quase sozinho, expurgou a nação, porém perdeu a vida tentando deter o faraó Neco em Carquemes. Ótimo. E agora aqui? Conclusão visível. Josias fracassou na educação de seus filhos, eles assumiram o trono e rapidamente arrastaram o país para a destruição inevitável. E aqui é emblemático, porque nos dias de Josias era o pai de Jeremias. Jeremias cresceu vendo um grande avivamento, mas logo depois da morte de Josias, uma morte prematura por faraó Neco, aqui em pouco tempo houve uma apostasia em todo a tribo do sul e aí veio a destruição. E aqui veio o colapso de Jerusalém. Leia para nós, Diego, por gentileza. Ó, percebam, irmãos, duas datas, ó, estou destacando aqui para vocês. 722, olha lá, vamos mais uma vez, ó, guardem essas datas, prestem atenção nas datas, que são datas importantíssimas. 722 cai Samaria, e aqui 586 cai Jerusalém. São datas. Pastor, o senhor tem certeza dessas datas? É aí que entra a questão. Lembra que eu falei que lá nos dias de Josué é mais difícil as datações, nos dias de Moisés é mais difícil ainda, nos dias do juiz e nos dias de Ruth. Aí quando vem os dias de reis já facilita, porque agora aquele povo tem uma monarquia, e com a monarquia você tem um Reino Unido, e com esse Reino Unido você tem acervos, você tem documentos, você tem cronistas, você tem historiadores, você tem conquistas, você tem palácios, ou seja, fica muito mais fácil de encontrarmos historicamente e arqueologicamente e fundamentarmos isso. Então, quando a gente fala que a queda de Samaria foi em 722, irmãos, se estiver errado é por uma questão de meses ou, quem sabe, dias, tá bom? A mesma coisa que em Jerusalém, tá? Questões de dias. Não é, pastor, mas é um ano. Tudo bem, mas assim, foi por volta disso, tá? Tudo fica muito mais claro. Porque aqui também já tinham os outros impérios, tinha as outras histórias sendo contadas. Ou seja, o câmbio, os negócios, a geopolítica. Então, há um relato histórico muito mais fácil de termos comprovações. Então, mais uma vez, olha aí, ó, queda de Jerusalém, Reino do Sul, 586. Vamos voltar lá para o slide. Leia para nós, Diego, por favor. O colapso de Jerusalém, 586 a.C. Nabucodonosor e o Império Babilônico desmantelam o Reino do Sul. O templo, a cidade e a soberania terminam simultaneamente. O exílio ocorreu em 3 etapas. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Eu sei que eu estou falando um pouco, mas eu faço questão que depois, quem quiser, vá lá para as páginas do Spotify, o meu canal do YouTube, peguem lá a lista dos profetas, eu faço um apontamento aqui. É muito legal, porque aí a gente trabalha na mensagem, a gente vai no texto, é uma coisa mais paulatina, mas é um estudo muito bom nas mensagens que eu falo. E aqui presta bastante atenção, meus irmãos. Cair o templo foi uma das coisas mais terríveis para a história do povo de Deus. Porque aquele povo que é liberto do Egito,
que sobrevive no deserto, que conquista Canaã, que vê a monarquia sendo estabelecida, vê o pedido de um rei de construir agora uma casa para Deus, e Deus consente. Deus sai do tabernáculo móvel e vem morar numa casa, porque ele disse para Davi, tudo bem, Davi, eu não vou caber em lugar nenhum, mas eu vou te atender. E agora esse templo, que era a casa de Deus, que Salomão ora, vem a glória de Deus sobre esse templo. E Deus diz para Salomão e para todos os seus servos, se vocês orarem e se humilharem e buscarem a minha face, eu vou perdoar os seus pecados, vou prosperar a vida de vocês, vou curar a terra de vocês. Mas se vocês me desobedecerem, vocês perderão as bênçãos, a minha presença, a minha graça, o meu favor, e aqueles povos inimigos prevalecerão sobre vocês. Meus irmãos, aqui foi uma das maiores lições para a história mundial. Percebam, Deus destruiu o Egito, porque o Egito pecou contra Deus. Deus destruiu os cananeus, porque eles pecaram contra Deus. E aqui vem Deus e destrói a tribo do norte, sua tribo, e os entrega a uma nação, a um império que era um dos piores da história mundial. E agora vem e destrói o templo dele e dizima o povo dele. O que Deus está dizendo aqui para o seu povo no Velho Testamento? Eu não faço acepções de pessoas. Se vocês me obedecerem, todas essas bênçãos te alcançarão. Se vocês me desobedecerem, não adianta se esconder na minha casa. Vou parafrasear aqui na linguagem do Novo Testamento. Não adianta se esconder na igreja. Não adianta se esconder atrás da Bíblia. Ao desobediente, sobra o castigo. Ao obediente, sobra as bênçãos. Amém, meus irmãos? Essa é uma lição aqui, meus irmãos, que a gente poderia encerrar a aula aqui. Porque o povo de Deus aqui, que acreditava que sim, Deus destruiu as 10 tribos. Porque Jeroboão I construiu altares idólatras e inicia ali uma idolatria, que com Acabe e Jezabel se tornam piores. Então eles mereciam, mas aí é como se Deus dissesse, olha, alto lá, meu povo. Vocês estão se escondendo na minha casa. Vocês estão se escondendo através dos reis, da riqueza. Vocês estão confiando em homens, no exército, na prosperidade. Mas eu vou ensinar vocês agora lá na Babilônia. Então percebam que o colapso de Jerusalém cai aqui em 586, mas a queda não começou aqui, meus irmãos. A queda começou aqui, ó. Vamos lá, leia para nós, Diego. Por gentileza. 606 a.C. Primeira invasão. A elite é levada, incluindo Daniel. Ou seja, a gente acha que... Desculpa, perdão. Quando a gente lê os livros de Reis e Crônicas, não fica muito claro. Mas quando a gente começa a estudar e depois a gente vai vendo os outros profetas e os outros textos sagrados, fica claro. Aqui Daniel foi levado para a Babilônia. Possivelmente Ezequiel também. Então percebam que aqui já começou o juízo de Deus. Mas o povo se converteu? Passasse quase mais 10 anos, o povo se converteu? Olha lá. Continua, Diego. 597 a.C., segunda leva, prisão de reis e líderes. Ou seja, se Ezequiel não foi aqui com Daniel, ele foi aqui. Então, notem, meus irmãos, o castigo já estava sendo dado e o povo aprendeu? Não. Aí chegou, então, o grande momento. Percebam que antes de Deus dar uma grande destruição, ele sinaliza. Isso daqui nos dá um medo, meus irmãos. Percebam, eu estou sendo enfático aqui,
Porque vocês um dia vão cuidar de pessoas, se já não estão cuidando, vão pregar, vão ensinar. Vocês vão ter chance de ganhar dinheiro com a igreja, ganhar dinheiro com o ministério, fazer, quem sabe, sucesso em nome de Deus, ir para a política. E eu pergunto, será que vale a pena? Olha aqui a história. Será que essa história aqui tá nos ensinando alguma coisa ou não? Vocês entendem? Eu estou querendo botar medo de propósito mesmo, meus irmãos, porque o que eu vejo de pessoas que são inconsequentes, e aqui a única coisa que eu faço é me dobrar diante de Deus e pedir misericórdia. Agora, o último, que é a data crucial, Diego. 586 a.C. Destruição do total. Templo queimado, apenas os mais pobres permanecem nas ruínas. Ou seja, a palavra de Jeremias se concretiza em gênero, número e grau. E aqui foi quando o povo foi deportado, sobrou um pequeno remanescente em Jerusalém, que fica numa pobreza extrema, ali em Judá. 1/3 dessa população é morta, 1/3 é espalhada em outras nações vizinhas, vão lá para o Samaritano, e 1/3 é levado cativo para a Babilônia, e lá Daniel, inclusive, entre eles está. A fatura dos 437 anos. Leia para nós, Miriam, por gentileza. Consegue ler, Miriam? Não consigo ler. Não? Então, pode continuar para nós, Diego, por gentileza. Idolatria. Recusa crônica em guardar a aliança e adoção das abominações morais dos povos gentios. Ou seja, só uma pausa. A fatura dos 437 anos, ou seja, aqui pegando desde o primeiro monarca, do Reino Unido, o Reino Dividido, aí vem aqui até essa data, do cativeiro babilônico. Então perceba que, por que o exílio? Primeiro, a idolatria. Tribo do Norte e também tribo do Sul. Meus irmãos, quando a gente fala tribo do Sul, pastor, mas e os sacerdotes no templo? Irmãos, os sacerdotes também se desviavam. Se o rei era meio desviado, eles faziam a vontade do rei. Perceba, meus irmãos, esse domingo eu preguei e falei bastante sobre a cosmovisão, que a gente é influenciado pelo meio. Se a gente não tiver firmeza em Deus, se não for crente de verdade, não tiver a palavra de Deus como o nosso livro de fé, regra e prática, as vozes da sociedade vão conduzir a nossa vida, vão conduzir a nossa igreja. E eu não quero isso para nós, entendeu? Eu quero que a palavra de Deus continue nos conduzindo. Segundo motivo, do porquê a fatura veio. Leia para nós, Diego, por gentileza. Rejeição. Surdez intencional aos alertas constante. Correção e castigo comunicado através dos profetas. Ou seja, não teve jeito. Tanto Deus levantou seu povo contra a idolatria e também os profetas, mas eles não deram ouvido. E agora aqui o último ponto, leia para nós, Diego, por favor. Os sábados negligenciados. A dívida com a terra. Deus exigia 1 ano de descanso a cada 7, mais o jubileu. O povo ludibriou o Senhor por 437 anos, desde 1023 a.C. O cativeiro durou exatamente 70 anos para forçar o pagamento dos sábados, que a terra nunca teve. Israel era apenas arrendatário. A terra pertencia ao Senhor. Guarde isso, meus irmãos. A quem pertencia a terra de Israel? A Deus. Vem cá, meu irmão. Aqui é pastoral, aqui é teologia pastoral na veia. De quem é tudo que você tem? De quem pertence tudo que você tem e é? Nós somos mordomos do Senhor. Ou como disse Calvino sabiamente, ou alguém cita que essa frase de Calvino, tudo que temos é de Deus, até o nosso corpo. Nós moramos de aluguel, somos inquilinos do Senhor, porque o nosso corpo não é nosso, é dele, e pagamos um aluguel muito barato. Se cuidarmos do templo do Espírito Santo, teremos uma vida longeva, frutífera e realizada. Percebam, meus irmãos, a história se repete.
Deus tinha pedido para que houvesse um ano de descanso, eles nunca descansaram. Quando a gente faz aqui a divisão de 437, vocês vão ver que vai dar por volta de 62 anos. E quando a gente pega também os anos jubileu, dão mais 8 anos. Ou seja, a somatória é realmente os 70 anos. Deus tinha dado ao povo a terra, mas essa terra era do Senhor, como promessa. E aí o cativeiro babilônico foi de 70 anos para descansar a terra. E aqui, leia para nós agora, Beatriz, sombras do que estava por vir. É claro, meus irmãos, aqui é pedagógico? É óbvio que é pedagógico. Era uma lição pedagógica. Como assim, pastor? O povo não estava desviado? Estava. O povo não fazia mais as festas, meus irmãos. Não adorava mais a Deus, por exemplo, na Páscoa, festa do tabernáculo. E os sacerdotes onde estavam? Os sacerdotes estavam aliados aos reis. Se o rei fizesse a festa, tinha festa. Se o rei não quisesse fazer festa, não tinha festa. Aí eu te pergunto, esse rei, esse monarca, era para que ele governasse ao seu bel prazer? Ou ele era um monarca separado por Deus para um governo teocrático? Perceba, meus irmãos, e hoje, fazendo uma aplicação aqui na igreja, a igreja é de quem, meus irmãos? A igreja é nossa, para a gente fazer as nossas coisas ou para a gente fazer a vontade de Deus? Perceba como isso tudo é muito sério, tá bom? Então, sombras do que estava por vir. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Os livros de reis registram o fracasso da monarquia humana, mas desenham o perfil do rei perfeito. O rei Salomão, em sua glória, uma prefiguração imperfeita de Cristo vindo em majestade, destinado a trazer paz, prosperidade absoluta e justiça inabalável à terra. Profeta Elias e Eliseu em poder. Tipos claros do futuro ministério profético de Jesus, confirmando a palavra divina através de poder miraculoso e restauração. A coroa de Israel caiu, mas o trono de Davi aguardava o seu herdeiro definitivo. Amém. Ou seja, né, aqui é a cristologia do livro de Reis, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida? E, inclusive, meus irmãos, eu até peguei aqui para vocês, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, eu até mandei já no grupo, aqui os reis de Judá em Israel, criado pela inteligência artificial Notebook LM, baseado aqui no livro de Ellison. Então, eu mostrei essa cronologia e característica dos reis de Israel e Judá. Aqui está detalhadamente o rei, qual era o reino do norte ou do sul, a duração e as características espiritual, acontecimentos, os profetas contemporâneos, destino final do reinado e onde estão as fontes. Olha que material legal, né? Então, eu já mandei para vocês essa lista, mostrando todos os reis, tá bom? Estou aqui compartilhando para que vocês, né, vejam e aprendam um pouco sobre essas características cronológicas. Não vou precisar ler agora, até porque já passei para vocês, e aqui é um material mais de pesquisa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos prosseguir agora? Vamos para o livro de Crônicas. Tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, meus irmãos? Não? Então vamos agora para o livro de Crônicas, meus irmãos. Vamos lá. Livro de Crônicas, né? Aí, Crônicas. Soberania e fidelidade de Deus. Hoje, irmãos, quando a gente tá pegando aqui o material, tanto de Reis quanto de Crônicas, só até fazer um comentário aqui com vocês, né? Olha só que interessante, né? No momento em que a gente fala do livro de Reis e Crônicas, a gente acaba fazendo uma passada, né, geral por essa parte toda. Mas eu quero destacar aqui com vocês o seguinte, que o fato de estarmos, né, utilizando esse material é literalmente para mostrar um pouco aqui para vocês o seguinte, que essa parte da história que começa lá com o livro de primeiro livro de Samuel e segundo, com Saul, depois vem com Davi, e depois vem com Salomão, e aí depois vem a divisão do reino, né? E aí segue a divisão do reino, tem a queda, né, de Samaria, depois tem a queda, né, de Jerusalém, e aí aqui vai para o cativeiro babilônico,
como foram também para o cativeiro assírio, e depois vem o livro de Crônicas. E, só para vocês terem uma ideia, o livro de Crônicas, na Bíblia hebraica, é o último livro, tá, meus irmãos? Na Bíblia judaica, o livro de Crônicas ele foi colocado ali de propósito como último livro para mostrar, meus servos, lembrem da nossa história, lembrem de onde viemos, o porquê acertamos ou onde erramos e o que precisamos considerar. Então agora, a gente caminhou já pelos livros de Reis, vamos caminhar para o livro de Crônicas, mas a tônica aqui vai mudar um pouco. E é isso que a gente vai destacar agora aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Livro de Crônicas, deixa eu passar aqui. Livro de Crônicas. Pode ler para nós, irmão Diego, por gentileza. O livro das Crônicas, a soberania e a fidelidade de Deus. Uma síntese histórica, estrutural e teológica baseada na obra de Stanley Ellison. Como eu disse para vocês, eu estou me baseando nesse material, mas o nosso livro-texto é outro. Mas, como eu já disse, é só para enriquecer mesmo as discussões nas nossas aulas, tá? Então, continuando aqui. Nomenclatura e tradição de autoria. Hebraico. Atos dos dias, ou ato dos tempos. Colocado no fim do cânon, como retrospectiva analítica. Aquilo que eu disse, né? O nome de Crônicas em hebraico é Atos dos Dias ou Atos dos Tempos, tá bom? E ele foi colocado no finalzinho. Nosso texto é Malaquias, não é? O último livro do Velho Testamento. Mas para o judeu o último é Crônicas, e é de propósito. Eu até gosto mais dessa separação, tá, meus irmãos? Então agora leia para nós, por gentileza, no grego. Grego. Paraleipomena, traduzido como coisas esquecidas, considerado um suplemento a Samuel e Reis. Ou seja, né, na Septuaginta seria esse nome, tá bom? E aqui se convencionou de chamarmos de crônicas, porque, leia para nós. Crônicas, nome cunhado por Jerônimo, do século IV, pelo registro cronológico da história sagrada. Então, aqui, quando Jerônimo ele vai, inclusive, traduzir a Bíblia pro latim, ele chama de crônicas, esses dois livros, porque, de fato, é um livro que trabalha muito sobre a cronologia, né, os dados, tá bom? E agora, tudo bem até aí? Então, essas três questões aqui, nomenclaturas. E agora vamos para a tradição da autoria, leia para nós. Diego, puxa, gentileza. Embaixo aqui, pastor? Isso, autoria e compilação. Autoria e compilação. Atribuído a Esdras, o sacerdote, um trabalho magistral de compilação utilizando o Pentateuco, Samuel, Reis e cerca de 12 outros documentos antigos, como história de Semaías e obras de Ido. Joia. Então percebam que é atribuído a Esdras, o sacerdote, o escriba. Então perceba, isso é muito legal para nós, viu, irmãos? Essa informação aqui, ela é muito legal. Então quem escreve primeiro o livro de Reis e segundo é Jeremias. E quem escreve agora também Crônicas é o sacerdote Esdras. Deixa eu dar aqui mais esse detalhe que nas minhas mensagens sobre o profetismo eu falo. Esdras também é um dos parentes de Jeremias. Ele é um dos descendentes de Ilquias. Olha que coisa linda, irmãos. Olha como é importante uma herança familiar abençoada. Quando eu tenho uma linhagem, uma história atrás de mim, em que eu preservo aqueles valores. Porque assim como Jeremias resgatou toda uma história da escola dos profetas, dos reis e do seu povo de Deus, agora, mesmo lá na Babilônia, depois do cativeiro babilônico, vem Esdras e diz mais ou menos assim, ó, vamos escrever a história, vamos continuar, eu vou ser útil à minha geração e vou ser tão útil quanto foi o meu parente Jeremias,
o meu outro parente, antepassado, Ilquias. E ele vem, então, faz essa obra. Então, perceba que ele também faz um trabalho de compilação, quase como foi o de Jeremias, utilizando também muitos documentos históricos, mas sempre sendo guiado também pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém? Legado, né, pastor? É um legado. Miriam, é por isso que muitas vezes, quando a gente fala, né, sabe, irmãos, a gente bate em algumas teclas, o que a gente está semeando? Que tipo de igreja a gente quer ser? Qual é a nossa história? E aqui, meus irmãos, é mais do que denominação, irmãos. Quem foram os nossos antepassados que realmente nos ensinaram a amar a Deus e seguir o Evangelho? Quando a gente usa pessoas como Spurgeon, Calvino, Wesley, percebam, Calvino é o pai dos presbiterianos, Spurgeon era um batista, Wesley é um metodista. Percebam, a gente não destaca as denominações, a gente destaca a fidelidade e o amor que eles tiveram a Deus e à igreja nos seus dias. Quando a gente fala de Jonathan Edwards, ele era um congregacional. Quando a gente usa e cita Billy Graham, cita Ernesto Nini, Russell Shedd e tantos outros grandes nomes, a gente não está citando aqui propriamente uma denominação, nós estamos citando uma história, um legado. E é isso que importa para nós. Está entendendo? Então é muito lindo quando a gente começa a estudar esses dois livros nessa perspectiva. Muda tudo para nós, tá bom? E aqui, Diego, leia para nós o próximo slide, por favor. Cenário pós-exílico. Olha só que interessante. Cenário pós-exílio, o contraste de poder e letargia política, o domínio gentil, 430 a.C. Judá não é mais uma monarquia, mas um pequeno grupo de vassalos do Império Persa. Os tempos dos gentios iniciados em 606 a.C. O que aconteceu Judeus, aqui? Só um minutinho, desculpa, Diego. O que aconteceu em 606 a.C.? Lá na tribo do sul? Lembra? Foi a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Ou seja, ali já começou um castigo, né, sobre os judeus. Entendeu? Exílio aí, eles tiram as pessoas e levam para outro canto, é isso, o exílio? Exílio é exatamente isso. E pós-exílio é depois que acaba isso, né? Mas perceba, Miriam, aqui, ó, Judá não é mais uma monarquia, ou seja, agora eles estão debaixo, desde quando Nabucodonosor e Babilônia se levantam contra eles em 606, depois em 597 e depois em 586, aí o que acontece? Percebam que Judá perdeu toda a sua força, perdeu todo o seu poder político, econômico, e eles se tornaram o quê? Agora vassalos, em primeiro lugar, dos babilônicos, depois do Império Medo-Persa. Mas aí eu pergunto, como vassalos, eles aprenderam o que era ser um servo de Deus? Percebam, irmãos, muitas vezes na nossa humilhação vem a exaltação de Deus e a nossa consagração. Quem disse que a gente precisa ser reizinho para poder fazer a vontade de Deus? Nós precisamos de ser servões ou servinhos, né? Deus não nos chamou para ser reizinhos. Deus nos chamou para sermos servões, tá bom? Ou servonas, tá bom, meus irmãos? É ser servo. Então, é aqui onde a gente entende, né, que aqui começa uma nova história. Leia para nós a última parte, Diego, por gentileza. Os judeus. Diego. judeus notáveis como Daniel, Esté e Mordecai exerciam grande influência nas cortes gentias. Ou seja, agora olha a história sendo redesenhada por eles. Mas só foram por eles? Claro que não, meus irmãos. E o profeta Ezequiel? Também. A gente vai ver, a gente vai chegar lá. Tá bom? E aqui a religião. Leia para nós, Diego, por favor. Religião, a era do templo e a letargia. Letargia, irmãos, leia-se como, né, molenga, como vagarosidade, letárgico, né, vagaroso. Porque
eles regressam, mas aí agora está tudo em ruína, vamos construir, mas agora vamos fazer sobre as ruínas. Ou seja, tem vezes que é assim, meus irmãos. Tem vezes que a gente vai destapar os poços, tá bom? É mais fácil cavar um poço ou destapar um poço que foi soterrado com entulhos? Pergunto para vocês. O que é mais fácil? Cavar um poço do zero ou tentar destapar um poço que agora está cheio de entulho, que os inimigos soterraram? Destapar. Hã? Destapar tudo, tirar tudo do poço que já foi cavado é difícil. Então, é mais fácil começar do zero, né, Miriam? Sim. Percebam, irmãos, mas muitas vezes o que Deus nos ensina lá com um dos patriarcas, Isaac, Deus já nos deu um poço. Se o inimigo tapou, a gente vai lá e destapa. Dá mais trabalho, mas a gente sabe que tem água lá embaixo. Muitas vezes é fácil a gente cavar um novo buraco. Vamos lá, aplicando aqui. É fácil começar um novo casamento. É fácil começar uma nova igreja. É fácil começar um novo ministério. Mas quando Deus quer nos ensinar para valer, a gente tem que destapar aquilo que já tinha água da vida. Percebam que aqui eles estavam reconstruindo sobre os mausoléus do passado. É mais difícil, dá mais preguiça. Mas muitas vezes é assim que a glória da segunda casa se torna maior do que a primeira. Amém, meus irmãos? Essa é a linguagem divina. E a gente vai fazendo como Deus quer, não como a gente quer. Então, leia para nós, Diego, para a gente parar aqui e ir para o último bloco. Tempo de Zorobabel, concluído há 85 anos, mas sem a glória do passado. A prometida era messiânica, não se materializou. Letargia espiritual se instalou. A crise, a volta às áridas colinas lembrava dos judeus sua insignificância. As promessas davídicas pareciam mera fantasia. Ou seja, foi muito difícil para esse povo aqui, mas Deus levanta Esdras. Deus levanta agora aquilo que nós conhecemos como os profetas menores, Zacarias, Ageu. Eles vão ser determinantes nessa época. Para quê? Para que a glória da segunda casa se torne maior do que a primeira. Podem ver que para ser reconstruído esse templo demora aproximadamente 85 anos. Mas houve lutas. Houve, meus irmãos, tem hora que é assim. Mas houve um legado. Qual foi o legado? A casa foi reconstruída e a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, tá bom? Então, meus irmãos, vamos dar uma pausa aqui, vamos para o último bloco. Tudo bem até aí? Tudo bem? Então, eu vou dar uma pausa agora e a gente vai para o último bloco, tá bom? Vamos fazer um bloco curtinho, que a gente gastou bastante tempo aqui nos últimos dois. Tá joia, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Eu vou parar a gravação.